Olá pessoal, primeiramente é um prazer estar com vocês, podendo responder algumas dúvidas sobre cirurgia plástica. A primeira dúvida que vocês me encaminharam é sobre a cirurgia plástica de aumento do bumbum, do aumento do glúteo, a colocação da prótese de glúteo. Na verdade, existem três maneiras de se aumentar o glúteo. A primeira é retirando a gordurinha da cintura. Quando retira a gordura da cintura, já vai destacar o bumbum. É a primeira maneira. A segunda maneira é retirar essa gordura e colocar essa gordurinha preenchendo o bumbum. A lipoescultura ou lipoenxertia. Então, além de afinar a cintura, destaca um pouquinho também com a gordura que é preenchida. E a terceira maneira de se aumentar o bumbum é colocando a prótese de glúteo. Essa prótese de glúteo, ela é colocada dentro do músculo, não é nem atrás nem na frente do músculo, ela é dentro do músculo. Então é como se fosse uma prótese de glúteo maior do músculo do bumbum. Então, dessa maneira, a gente consegue então um aumento mais efetivo do glúteo. Essa cirurgia, ela exige alguns cuidados antes e depois da cirurgia. Bom, primeiro ponto é a cicatriz. Algumas pessoas acham que a cicatriz é feita debaixo do bumbum dos dois lados, mas não é. A cicatriz é colocada no sulco entre as duas bandas do bumbum, ou seja, no sulco interglúteo, também chamada de cofrinho. Então a cicatriz é única no meio do bumbum e por aquela cicatriz única de 6 centímetros já coloca a prótese de um lado e do outro. Essa prótese vai variar o volume, depende do gosto da paciente, mas depende também de caber aquela prótese dentro do músculo glúteo. Então existem limitações cirúrgicas. Outra coisa interessante, a prótese de glúteo, ela não é palpável. Então, se você colocar algumas pessoas com prótese ou sem prótese, é difícil mesmo palpando você saber quem tem prótese e quem não tem. Então, ela é uma cicatriz única de 6 centímetros entre um bumbum e outro. Ela fica dentro do músculo, é difícil a palpação e saber que você colocou. E acontece por isso, então, algumas coisas interessantes. As pessoas que colocam prótese de glúteo, na maioria das vezes, não contam que tem prótese de glúteo. Eu não sei bem a causa. Isso acontecia com a prótese de mama, lá para a década de 90, quando tinha Sheila Carvalho, Sheila Mello. Colocou, não colocou prótese. Hoje ninguém mais tem dúvida, a maioria das mulheres já tem prótese de mama. Mas do glúteo não. Quem coloca às vezes não conta que tem. Então é difícil você ter uma experiência, um exemplo, para conhecer alguém que fez a prótese de glúteo. Então pergunte ao seu médico, peça a ele o telefone, alguma indicação de alguma paciente que esteja disposta a mostrar a sua cirurgia para essa paciente que tem interesse na cirurgia de prótese de glúteo. Com isso, a pessoa vai estar vivendo mais essa cirurgia que poucas pessoas que têm falam que tem. Então é interessante isso sobre glúteo. Pessoal, estamos falando sobre a prótese de glúteo, a cirurgia plástica para aumentar o volume dos glúteos. Existem alguns mitos de coisas do passado e, tendendo de cada cirurgião, é sobre o pós-operatório da cirurgia do glúteo. Quando se coloca a prótese do bumbum, a pessoa já sai da cirurgia deitada de barriga para cima sobre o bumbum, tomando alguns cuidados de colocar uma almofada na coxa, embaixo da coxa e atrás da cintura, para que o bumbum não fique tão pressionado, mas ela já sai da cirurgia deitada de barriga para cima, em cima do bumbum. Da mesma maneira que quando você se assenta, você não vai sentar em cima da prótese, você pode sentar normalmente. Então você já sai da cirurgia e vai sentar sobre o bumbum normalmente. O que não deve é forçar o corpo para frente ou agachar. O movimento de agachar vai forçar a cicatriz, que ela é no sulco interglúteo, entre um bumbum e outro, de 6 centímetros, então vai forçar essa cicatriz, tendendo a abrir a cicatriz. Então o que você não pode é agachar ou dobrar o corpo para frente, fletir o quadril. Mas sentar sobre o bumbum você vai poder e vai poder também deitar de barriguinha para cima. Ainda sobre as próteses nos glúteos, me perguntaram se essa prótese colocada dentro do músculo do glúteo para aumentar o volume, se ela é dura. Na verdade, ela é semelhante a uma prótese de mama, que ela tem um invólucro de silicone e dentro da prótese tem um silicone gel de alta coesividade. Ou seja, se cortar a prótese ao meio e virar, esse silicone não vai derramar. A prótese do glúteo ela é um pouco mais coesiva, um pouco mais densa, então tem a consistência mais durinha do que a da prótese de mama.
justamente para se assemelhar à consistência do músculo glúteo, que na verdade é uma prótese de músculo, para parecer que o músculo aumentou. Então o bumbum vai aumentar e vai ficar mais durinho, e com isso estica um pouco mais a pele. Então essa é a pergunta sobre a consistência das próteses de glúteo. Outra pergunta que vocês nos fizeram sobre o glúteo é em relação a qual a diferença entre colocar a gordura no glúteo ou colocar a prótese. Então, o bumbum, ele não tem só esses 3 tipos de cirurgia, que é a retirada da gordura da cintura, colocar a gordura no glúteo, que ela deve ser colocada na gordurinha do bumbum, não pode mais colocar a gordura dentro do músculo, isso então ficou proibido, a gordura tem que ser colocada junto à gordurinha do bumbum. E a terceira maneira de aumentar o volume é colocar a prótese de músculo, que é colocada dentro do músculo. Mas o bumbum não se resume a essas cirurgias. Quando a pessoa tem flacidez de pele ou da cintura acima do bumbum ou flacidez de pele abaixo do bumbum, às vezes é necessário a retirada de pele, a remodelagem da gordura e da pele, o que provocam cicatrizes maiores, com certeza, mas existem outros recursos para melhorar a forma do bumbum que não seja só a colocação de prótese ou de gordura. Na colocação de gordura, 30 a 50% do que foi colocado vai ser absorvido. Foi isso que a ciência mostrou. E a prótese de glúteo, ela não vai variar com o tempo, nem vai ser absorvida, e ela mantém o mesmo volume. Junto com a prótese de glúteo, pode ser colocado também um enxerto de gordura. Então, o enxerto de gordura, ele, além de ser bom por si só, ele pode ser usado para melhorar contornos do bumbum, quando colocado a prótese também. Como foram pedidos nas suas dúvidas, me pediram para falar um pouquinho sobre a prótese de panturrilha, o aumento das pernas. Então, a panturrilha, às vezes a pessoa treina na academia, mas ela não se desenvolve tanto. E algumas pessoas podem ter um bloqueio emocional quanto ao uso de algumas roupas que exponham as pernas finas, tanto mulheres quanto homens. Então existe uma cirurgia que é a colocação da prótese na panturrilha, na batata da perna. Essa prótese é colocada na parte mais interna e posterior. Então vai unir um pouco as pernas na parte central. É uma cirurgia rápida, que demora em torno de 1h30. O índice de complicações dela é baixo, se assemelhando mais ou menos à prótese de mama. É uma cirurgia que não causa muita dor no pós-operatório. A cicatriz é de 4 centímetros apenas e ela é colocada atrás do joelho, ou seja, tem a parte da frente do joelho, na parte de trás, se chama fossa poplítea, faz uma cicatrizinha de 4 centímetros, que é por onde é colocado, então, as próteses de panturrilha. É uma cirurgia que causa pouca dor no pós-operatório e as limitações são poucas. Você deve evitar de dirigir para não movimentar os pés durante 2 semanas e a academia vai voltar depois de 2 meses. Ok? Então a prótese de panturrilha é o aumento das panturrilhas. Essa cirurgia surgiu para sequelas de paralisia infantil, onde um lado era diferente do outro. Então a partir dali podemos reproduzir e ampliar para o uso em qualquer pessoa que queira aumentar as panturrilhas. Ainda falando sobre a prótese de glúteo para vocês, é interessante que há mais de 10 anos, quando começamos a fazer essa cirurgia, eu achei que essa cirurgia ia se reproduzir muito mais do que a cirurgia de prótese de mama. Porque toda mulher que está na academia gostaria de ter um bumbum mais bonito e mais durinho, coisas conseguidas com a cirurgia de prótese de glúteo. Mas isso não aconteceu. E eu fiquei pensando quais são os motivos que essa cirurgia não cresceu tanto. O primeiro motivo é que poucos cirurgiões desenvolveram a habilidade nessa cirurgia, porque é uma cirurgia mais nova do que as outras e que os cirurgiões mais antigos às vezes não aprenderam aquilo na especialização, na residência deles. Esse é um motivo que eu acho. O segundo motivo que eu acho também é porque, como não são todos os cirurgiões que fazem, ou poucos fazem essa cirurgia, às vezes o cliente que confia naquele cirurgião pergunta, mas e a prótese de glúteo? Então o cirurgião, às vezes, em vez de explicar, fala, olha, eu não faço essa cirurgia, procure um cirurgião que faça. Ele às vezes pode ter uma opinião, fala assim, essa cirurgia não fica boa. Então com isso ele afasta a cirurgia. Então o cirurgião que não faz essa cirurgia deveria passar para os cirurgiões que fazem, para que as pacientes pudessem conhecer as pessoas que fizeram ou viver essa experiência com quem faz essa cirurgia e gosta dessa cirurgia.
Bom, mas por que o cirurgião, então, por que eu gosto dessa cirurgia? Gosto dessa cirurgia porque é uma cirurgia rápida, demora em torno de 1h30 se for só colocar a prótese. É uma cirurgia com índice de complicação baixo, mas baixo quanto? Com os mesmos índices de complicação da prótese de mama. É uma cirurgia que causa dor no pós-operatório, mas a prótese de mama, quando é colocada atrás do músculo, também causa essa dor. Então, o que causa dor é a distensão do músculo, que dura de 3 a 5 dias e vai ter remédio para amenizar essas dores. E um alto índice de satisfação. As pacientes colocam prótese de glúteo, elas não querem tirar essa prótese de maneira nenhuma. Então, a gente nota isso, um índice de satisfação muito alto. Esse é o motivo de gostarmos da cirurgia de prótese de glúteo. Ok? É uma pena eu não poder mostrar para vocês resultados de antes e depois, resultados da cirurgia, filmagens da cirurgia, seria muito interessante. Mas o Código de Ética Médica do CFM, do CRM, não permite isso a nós cirurgiões ainda. Eu sei que muitos cirurgiões mostram isso, não estou criticando eles, eu acho que é interessantíssimo para a população, mas a lei atualmente não permite que a gente faça isso. Então é uma pena. Enfim, vamos caminhando as suas dúvidas que a gente vai esclarecendo nesse canal para vocês. Um abraço.